English classes, classes 39 and 40, describing people. Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou retomar com vocês alguns tópicos das aulas anteriores que eu acho que a gente precisa revisar e nos quais vocês apresentaram dificuldade também. Espero que vocês gostem da aula. Let's remember, class. Nós já aprendemos quem são essas pessoas, né? Ou pronomes. Nós já aprendemos quais são os pares com os quais eles andam, com os quais eles devem ser usados. E eu vou começar a aula retomando o significado de cada um deles. Nós temos aqui I, que é um pronome que significa eu, que deve ser sempre escrito em letra maiúscula, sempre, independente do lugar em que ele apareça na frase. Nós temos o you, que significa você, ele tem um irmão gêmeo, lembram? A gente vai retomar daqui a pouquinho. He, que é ele, nós só usamos para pessoas, tá? She, que significa ela, nós também utilizamos para pessoa. It, que significa ele ou ela, nós usamos para coisas, objetos e animais. O it significa ele ou ela, tá? We, somos nós, né? Significa nós. E you, vocês, no caso, my students. And they, que significa eles e elas, tá? Então, nós já retomamos. E por que a gente está revisando, né, esses pronomes? Porque eles são essenciais para a atividade de hoje, né, e para que nós possamos dar sequência à aula. Então, sempre que tiverem dúvida, acessem os vídeos anteriores ou até mesmo esse vídeo, anotem no caderno para consultar o que eles significam. Para começar, eu vou dar algumas dicas importantes para vocês, tá? Aqui vocês estão vendo que à esquerda nós temos os pronomes que vocês já conhecem e à direita complementos de frase. E tá faltando o verbo. O verbo, no caso aqui, é o verbo have, que significa ter. É importante guardar o que? Que have nós usamos com I, you, we, you e they, ok? Vamos ver em uma frase. I have short and curly hair. Então, para descrever, né? Eu tenho cabelo curto e enrolado. Eu também poderia criar outras frases, por exemplo. You have blonde hair. Você tem o cabelo loiro. We have blue eyes. Nós temos os olhos azuis e assim por diante. O que é importante sempre frisar. Have, utilizamos sempre com esses pronomes, ok? E, professora, aí você esqueceu de falar que para falar sobre idade também. Não. Para falar sobre idade, nós não usamos esse verbo, embora ele signifique ter. Tá? Então, a gente não pode dizer you have 11 years old, I have 36 years old, we have 56 years old. Essa forma está incorreta. Para falarmos sobre idade, utilizamos o verbo to be, ok? You are 11 years old, I am 36 years old, we are 56 years old. Outra coisa importante, que eu já mencionei também nos outros vídeos. Fiquem sempre atentos e atentas para lembrar de colocar as características do que você está descrevendo antes do substantivo. Como assim? Olha essa frase. You have long, straight and red hair. Então, primeiro,
o que a gente faz? Coloca o comprimento do cabelo, o tipo de cabelo, a cor do cabelo e só depois a gente escreve a palavra hair. Mesma coisa acontece com olhos. They have small and green eyes. Eles têm os olhos pequenos e verdes. Então, primeiro a gente escreve pequenos, depois verdes e depois olhos. Em inglês, a ordem é essa, ok? Outra coisa bem importante. Nós já aprendemos que nós usamos o have com I, you, we and they. Quando nós utilizamos he, she e it, nós devemos escolher o has. Has também significa ter e ele é utilizado para essas três pessoas. Vamos ver um exemplo. He has blonde hair. Ele tem o cabelo loiro. Poderíamos ainda, escrever she has blue eyes, it has small and green eyes. Ela tem os olhos azuis, ele tem os olhos pequenos e verdes, ok? Não devemos utilizá-lo também para falarmos sobre idade. He has 33 years old. She has 12 years old. Essa forma está incorreta. Para falarmos sobre idade, como eu expliquei anteriormente, nós devemos usar o to be verb. Então, como é que ficaria a frase? He is 33 years old. She is 12 years old. Ok? Dito isso, após termos revisado algumas informações que eu já havia ensinado, mas que eu achei importante retomar, para continuarmos a aula, agora a gente vai um pouquinho para a prática. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas frases em que eu me descrevo, tá? Para a gente pôr em prática o que nós temos visto. I am 36 years old. Nessa frase, como vocês já aprenderam, eu estou dizendo que eu tenho 36 anos de idade. I am short and slim. Sou baixa e magra. I am brunette e morena. I have long, wavy and brown hair. Tenho cabelo longo, ondulado e castanho. I have small and brown eyes. Eu tenho olhos pequenos e castanhos. Vocês se lembram que eu falei para vocês sobre os pares? Olha aqui, I am, eu sou, eu estou. E lembram-se que eu falei também que nós devemos sempre pôr os adjetivos antes? Olha como eu falo sobre, por exemplo, o meu cabelo. Primeiro eu digo que ele é comprido, ondulado, coloco a cor que ele é e depois eu escrevo a palavra cabelo. E a mesma coisa acontece em relação aos meus olhos. Primeiro eu digo o tamanho e depois a cor que eles são. E esse padrão deve ser utilizado em toda a descrição que você for fazer. E como eu já havia explicado, nesse caso eu usei I am porque eu estou falando sobre mim. Quando você for falar sobre você, você vai dizer também I am, ok? Vamos seguir. Esse é um personagem muito legal, que faz parte da minha infância, não sei se vocês conhecem, mas eu vou apresentá-lo para vocês, eu vou descrever esse personagem. E eu pergunto para você, eu vou falar sobre ele. Como eu digo ele em inglês? Se você disse he, você acertou. Vamos ver esse uso em algumas frases. This is George Jetson. He is in his 40s. Esse é o George Jetson. Ele tem por volta de 40 anos. He is tall and slim. Ele é alto e magro. He has small and black eyes. He has small and black eyes. Por que eu coloquei small e black e vermelho? Para lembrar o que eu estou repetindo o vídeo todo. Nós sempre colocamos as características antes do substantivo. Então, primeiro eu escrevi que ele tem os olhos pequenos e pretos.
ok? Depois eu escrevi a palavrinha olhos. Em relação ao cabelo, a mesma coisa. Primeiro você me diz se é curto, se é comprido, se é ondulado, se é liso, a cor, e depois você escreve cabelo. Olha só como eu fiz. He has short, straight and red hair. Então, eu coloquei o tamanho, o tipo de cabelo, a cor e só depois eu escrevi a palavra cabelo. É assim que a gente faz, tá? He's white. Esse é o George Edson. Vamos para mais uma descrição? Nós vamos descrever ela agora, ok? Vamos descrevê-la. Então, me acompanhem. This is Jane. She is 42 years old. Essa é a Jane. Ela tem 42 anos de idade. She has small and black eyes. Ela tem os olhos pequenos e pretos. She has short, straight and orange hair. Ela tem o cabelo curto, liso e laranja. She's white. Lembrando que aqui nós usamos she, porque estamos falando sobre ela. E que nós mantemos a ordem que eu expliquei para vocês. Primeiro a gente descreve cor, tamanho, características, depois a gente escreve substantivo. Então, vamos ver como é que ficou isso mais claramente. Olha aqui como eu falei sobre o cabelo dela. Eu disse o seguinte, que o cabelo da Jane é short, ele é curto, né? Então, ela tem cabelo curto, liso e cor de laranja. E a palavrinha cabelo veio aqui pro final. Então, você sempre vai colocar como o cabelo é e depois vai escrever a palavra cabelo. E em relação aos olhos, a mesma coisa, aliás. Você coloca o tamanho, a cor e depois escreve eyes. She está com has, por quê? Porque a gente aprendeu no começo do vídeo que she, he e it, a gente sempre utiliza com has, tá? Vamos para mais um exemplo de descrição. This is Snoopy. It is 65 years old. Gente, o Snoopy tem 65 anos, acreditam? Pois é, eu também fui pesquisar e fiquei boba. Ele é bem velhinho. It is short and chubby. Então, ele é baixo e fofinho. It has white fur. Ele tem o pelo branco. It has small and black eyes. Ele tem os olhos pequenos e pretos. Now it's your turn. Do you know this person? Who is she? She is our Anitta. Conhecem, né? Anitta, cantora famosa internacionalmente, um sucesso, um fenômeno. Quero que você faça o seguinte. Depois de ter assistido esse início de aula, de todas as atividades que a gente tem feito no Google Sala de Aula, eu quero que você tente descrever a Anitta para mim. Se você tivesse que descrevê-la em inglês, dizer qual a cor dos olhos, como é o cabelo, qual a cor da pele, se ela é alta ou baixa, enfim, utilizando o que a gente está aprendendo, como você descreveria a Anitta para mim? Você vai pausar esse vídeo agora e vai fazer isso, ok? Vai pensar. Daqui a pouco, quando você despausar o vídeo, eu vou dar algumas sugestões de frases que você poderia ter utilizado, ok? Pause o seu vídeo. E aí, como foi a experiência? Vou colocar aqui algumas frases de sugestão, tá? Como eu descreveria a Anitta. E se você tiver frases semelhantes ou diferentes, não importa, desde que você tenha conseguido descrevê-la da melhor forma possível. Porque a gente vai fazer exercícios para você praticar, tá? This is Anitta. She is 27 years old. She's well built and medium height. She has long, straight and brown hair.
She has brown eyes. She is brunette. Então, essa é a Anitta, ela tem 27 anos de idade. She is well built and medium height. Se você colocou aqui, she is slim and tall, ou she is short and slim, ok, tá? She has long, straight and brown hair. Ela tem um cabelo comprido, liso e castanho. She has brown eyes. Os olhos dela são castanhos. She is brunette. Ela é morena. Se você conseguiu 2 frases, eu já vou ficar super feliz. Vamos continuar? Vamos para mais um exercício? Do you know this person? Who is he? Quem é esse, gente? Ele é um dos maiores esportistas do mundo, um dos maiores atletas que nós temos atualmente. Eu quero que você, mesmo que você não se lembre, né? Mas ele é o Usain Bolt, ok? Quero que você pense em algumas frases para descrevê-lo. Eu trouxe aqui 2 para começar, tá? This is Usain Bolt, he is in his 30s. Então, é Usain Bolt, ele está na casa dos 30. E a partir daqui, eu quero que você novamente pause o seu vídeo e que tente descrevê-lo para mim, ok? Pause o seu vídeo. E aí, como foi? Trouxe alguns exemplos para te ajudar. He is well built and tall. Então, ele, né, tem um porte físico excelente e é alto. Está em boa forma física. He has short and black hair. Tem um cabelo curto e preto. He has brown eyes. Os olhos castanhos. He is black. Ele é negro. Se você conseguiu 2 frases, eu já vou ficar feliz, ok? E se elas estiverem um pouco diferentes, não tem problema. Essas são apenas algumas sugestões. Se você já tiver copiado essa tabela no seu caderno, não precisa copiar de novo, tá bom? Ela estava nos vídeos anteriores e eu fiz para compilar, para reunir o maior número possível, né, de informações para ajudar você na hora de fazer a lição escrita ou na hora de gravar algum vídeo, tá bom? Então, nós temos a coluna de idade, que é age, eyes, que são os olhos, height, que é a altura, weight, que é o peso, hair, que é o cabelo, e skin, que é para falar sobre a pele. Nós temos aqui o vocabulário necessário para vocês conseguirem fazer as atividades, tá? Então, quem já copiou não precisa copiar. Para essa semana, homework, o dever, né, a tarefa, vai ser assistir essa aula pelo menos 2 vezes, se você conseguir. É sempre bom assistir mais de uma vez, porque toda vez que a gente assiste a um vídeo, a gente consegue captar uma informação que a gente não tinha conseguido da primeira vez. Então, é importante que você assista e ouça as explicações, tá? Você vai anotar as informações no caderno para consulta, caso você precise, na hora de fazer a lição ficar mais fácil. E você vai escolher uma pessoa famosa e vai descrever em inglês essa pessoa para mim, tá? A partir do que a gente aprendeu nessa aula. E como que você vai enviar? Em forma de áudio ou vídeo para mim pelo Google Sala de Aula. Então, se você tiver uma foto dessa pessoa, você pode segurar a foto e descrevê-la em inglês para mim. Se você não tiver, não tem problema. Ah, professora, não quero fazer sobre uma pessoa famosa. Pode ser sobre alguém que more com você, pode ser sobre alguém que conviva com você e você admire, tá? Mas se for sobre uma pessoa famosa, melhor ainda. E aí a gente vai conversando no Google Sala de Aula, se vocês tiverem alguma dúvida, para a gente alinhar essa tarefa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, continuem se cuidando, a pandemia não passou ainda, e eu espero vê-los em breve, quando tudo isso acabar, tá bom? Um abraço a todos!